E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. O Lucas estava falando de criar um roteiro coeso, né? Que pra mim, o maior problema desses 3 filmes é que nenhum conversa direito com o outro, sabe? Toda hora parece que eles ligam a seta pra direita e mudam completamente o rumo da parada, sabe? Cara, teve uma coisa, saindo um pouco de Star Wars, tá? Mas que o Lucas falou e que me chama muita atenção, que é a criação de uma língua fictícia, tá ligado? Eu acho que quando alguém faz isso, é porque essa pessoa realmente está se dedicando pra tentar criar um mundo. E eu comecei a lembrar, e cara, tem pelo menos uma meia dúzia de obras sensacionais que envolvem a criação de uma língua, que de fato o criador foi lá e fez uma parada. E a primeira que eu queria mencionar aqui é Game of Thrones. Os Dothraki têm a língua deles, né? Ou Dothraki é a língua dos próprios Dothraki. Enfim, eles têm o idioma deles lá, tá ligado? E ele, de fato, existe essa parada. E porra, Game of Thrones, aquele universo de Westeros, ele é muito da hora também, né? Sim, sim. Eu achei engraçado que eu achei que você ia falar Senhor dos Anéis, sabe? Eu também achei. Eu já tava levantando da cadeira e falar, porra! Não, é que assim, ó, quando a gente fala de criação de mundo, eu vou ser sincero, existem três grandes sagas de fantasia que são as primeiras. Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter. Pra mim, essas três sagas, elas resumem o que é uma boa criação de mundo, tá ligado? E daí eu só quis meio que migrar pra uma menos conhecida, mas a gente pode falar de Senhor dos Anéis também. Que pra mim é o universo que mais foi bem pensado, porque o Tolkien era um cara completamente meticuloso, assim, sabe? Um cara que era muito atento aos detalhes, que criou não só uma língua, né? Porque Senhor dos Anéis tem a língua dos elfos, mas também tem outras línguas que ele criou ali. A dos anões, né? Cara, todos os detalhes, assim, eu acho que foi muito diferente criar Star Wars e adaptar Senhor dos Anéis, entendeu? Porque o Tolkien, ele é um cara absurdamente detalhista. Então tu vai ler O Senhor dos Anéis, o cara detalha como que era o condado pelos olhos dele e, tipo assim, ele detalha desde a cor da grama, onde a brisa passa. O inverno era gelado, mas não o suficiente para congelar o rio. Ele era o suficiente para criar ali uma leve camada de gelo em cima, entendeu? E o Tolkien também era ilustrador, né? Uhum. Então tem muita coisa que ele ilustrou. E, cara, é maluco. O universo que o Tolkien criou, ele é louco, assim. É um negócio que eu, por exemplo, que gosto muito do Senhor dos Anéis, eu não conheço 20% do que é, sabe? Porque esse cara mergulhou tão fundo que não tem como tu acompanhar o mergulho dele. Isso é brilhante demais, né, velho? Você vê que saiu da cabeça de um cara que ele criou ali os mínimos detalhes. Você vê que é uma viagem da mente do cara que ele passou pro papel, né, velho? E tudo isso é no campo da imaginação, né? O cara que criou textualmente falando, que é o Tolkien, ele estabeleceu como é que funciona a Terra-média, as raças, as batalhas passadas e tudo mais. E daí tu vê depois isso sendo passado pras telas, né? Porque diferente de Star Wars, Senhor dos Anéis, como eu acabei de falar, era um livro, então eles tiveram base pra criar a parada, né? Uhum. E daí tu vê a versão sintetizada desse mundo, que é os filmes, porque, tipo, o filme ele não consegue explorar tudo que foi estabelecido. Quando tu vai atrás de Senhor dos Anéis, tu vê que tem o Silmarillion, que é, tipo, todo o passado, toda a explicação da religião, as guerras élficas e tudo mais, os Balrogs, a batalha de um elfo contra 3 Balrogs, tá ligado? Toda uma parada que tá estabelecida que, tipo, nem tá no cinema, tá ligado? Mas eles, tipo, tu vê que eles dão aquelas pinceladas quando, sei lá, o Frodo conversa com um outro personagem e ele fala, no passado aconteceu tal e tal coisa, né? Mas já ajuda a gente a entrar nesse mundo e entender que ele é riquíssimo, né? O Silmarillion é conceito total, né? Tipo assim, é meio que o background de tudo aquilo que o Tolkien, ele trouxe no Hobbit, no Senhor dos Anéis e tal. E eu acho brilhante o que o Léo tava falando. Eu acho que Game of Thrones também tem um universo muito rico. Seja na divisão de raças, seja em línguas, seja trazendo elementos já comuns de outras histórias, tipo dragões e tal, mas adaptando
para aquela narrativa, né? E trazendo ali porque ao mesmo tempo que você tem um tom realista na sociedade de Game of Thrones, você também tem um tom muito surreal, assim, muito mágico, né? Isso é bem legal, esse equilíbrio que o Martin faz ali. E olha como a trilha sonora é importante, né? Porque a gente falou de Game of Thrones, Senhor dos Anéis e Star Wars. E essas três obras, elas têm, cara, trilhas que encaixam tão bem com cada uma delas, sabe? Sim. Porra, Star Wars tem muito bem isso. O Senhor dos Anéis, a trilha do Condado é uma parada que, pô, eu penso em Condado e eu lembro da trilha, sabe? E Game of Thrones também, porra, a abertura de Game of Thrones era espetacular. O tema de Game of Thrones, ele simplesmente casa perfeitamente com o que é aquela obra, tá ligado? Olha que bacana, tu falou um bagulho que eu tinha até esquecido, mas que eu sempre achei foda, eu paguei muito pau pra Game of Thrones, porque tem uma música que os Lannisters sempre comentam, né? Eles falam, o Lannister sempre paga suas dívidas, e em determinado momento eles cantam uma canção que foi escrita pra série, ela já tava lá no livro originalmente, mas ela foi produzida pra série e tudo mais, e eles cantam essa música. E a música é muito foda, ela tem um puta peso, assim. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. A letra da música tem a ver com os acontecimentos do próprio universo de Game of Thrones, né? Então, tipo, tu como consumidor daquilo ali, tu fala, caralho, esse mundo é real, entendeu? As pessoas vivem ali e elas têm as suas nações, tipo, as suas religiões, elas lutam por um objetivo, por um ideal e tudo mais. Isso é muito foda, velho. E sabe o que era foda também em Game of Thrones? É que essa série, ela consegue fazer tu sentir que o Westeros é muito grande, entendeu? É como se fosse o planeta Terra, tá ligado? É uma parada muito grande, tanto que tem esse lance aí que o Lucas comentou, né? Tem um lugar que tá todo mundo de boa, tá todo mundo vivendo ali, é King's Landing, beleza, uma cidade grande e tal. Agora, se tu for pro norte, tu cruzar a muralha, tu for lá pra não sei aonde, aí já é quase que outro mundo, entendeu? Eu acho isso muito foda. E a própria abertura da série, que tinha esse lance de ficar mostrando o mapa, né? E eles sempre trabalharam muito o mapa em Game of Thrones, sempre foi muito importante isso na trama, né? Eu acho que sempre contribuiu pra gente conseguir perceber que de fato aquilo ali tem vida e é muito grande, entendeu? Não é fácil o Jon Snow sair daqui e ir até ali. Isso é um longo processo, serão dias pra ele chegar em tal lugar, tá ligado? Tá falando das primeiras 6 temporadas, né? Ah, sim. Porque depois da 7ª em diante é o Fast Travel, né? Eles desbloquearam o Fast Travel, né? Cagaram tudo. Isso não é teletransporte. Você só nos enganou com sua velocidade. É que depois que tu vai no lugar, tu consegue fazer o Fast Travel, né? Que eles não tinham ido ainda. Tu ativa o portal, né? É tipo o Diablo, né? Tu consegue botar o portalzinho. Cara, mas esses filmes aí, eles obviamente têm uma criação de mundo muito, muito foda, muito rica. Mas eu gostaria de trazer aqui uns filmes que eles não são grandes coisas, mas eles têm uma criação do mundo que me agrada, talvez por ter um apego